Olá pessoal, vamos dar continuidade? Nós paramos aqui neste slide e eu fiz para vocês a pergunta, né? Como ficam os demais trabalhadores, ou seja, aqueles que não são contemplados pela CLT? Nós estávamos falando das NRs, né? Que elas contemplam os trabalhadores regidos pela CLT, contemplam essa relação de trabalho. Mas nós sabemos que existem N outros trabalhadores que exercem as suas funções por outras formas de trabalho que não esse vínculo empregatício seletista. Daí nós concluímos o quê? Quem trabalha regido pela CLT, existe o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que fiscalizam esses estabelecimentos, esses processos de trabalho, tendo como base a CLT e todas as normas regulamentadoras que são oriundas a partir da CLT. Os demais trabalhadores, aqueles que são servidores públicos, aqueles que trabalham na informalidade, que são, enfim, trabalham por conta própria, que são autônomos, eles não são beneficiados, né, diretamente por todo esse arcabouço legal que a gente acaba estudando. Então, eu vou mostrar para vocês agora que essa questão, né, de todos esses trabalhadores que não são contemplados pela CLT, ela foi muito, ela pesou bastante, né, e ela pesa muito quando a gente analisa que a medicina do trabalho e a saúde ocupacional não são suficientes para vigiar todas as questões envolvendo saúde dos trabalhadores, porque trabalhadores não são só aqueles empregados seletistas, são todos os que trabalham e, por conta do seu trabalho, podem vir a adoecer ou sofrer acidentes e, enfim, morrerem, tá? Então, eu fiz essa pergunta e já estou inserindo essa problemática para a gente entender isso. A medicina do trabalho e a saúde ocupacional são muito boas? São, mas elas são focadas para um grupo, para um público. E nós temos outros trabalhadores que precisam também ser olhados, né? Ser protegidos de alguma forma, certo? Então, por que o modelo da saúde ocupacional não conseguiu atingir os objetivos propostos no geral, né? Então, assim, há essa má fama de que a saúde ocupacional, a medicina do trabalho, ela só serve para servir os próprios interesses da empresa, os lucros da empresa. É uma crítica, né, existente em relação a isso. Então, há aqui alguns argumentos críticos ao modelo da saúde ocupacional. Esse modelo, ele mantém o referencial da medicina do trabalho, segundo as críticas, firmado no mecanicismo, né? Ainda observando os trabalhadores, as pessoas, como máquinas. O próprio saneamento do meio, resolver os riscos ambientais, ainda tudo numa visão mecânica, que não inclui, muitas vezes, o saber do trabalhador, o que ele traz, né, de subjetividade enquanto ser humano. Enfim, é uma crítica que se faz. É totalmente certo? É totalmente errado? Enfim, cabe a vocês irem pensando a respeito. Também uma crítica é que ela não concretiza o apelo à interdisciplinaridade. Continua muito focada no conhecimento médico e ali no máximo da higiene ocupacional, né? De se sanear riscos físicos, químicos e biológicos. Ok?
A capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento e de tecnologia de intervenção não acompanham o ritmo da transformação dos processos de trabalho. A tecnologia evolui muito rápido, vão se inserindo novos produtos, novos métodos de fazer, e os profissionais dessa área eles não conseguem não conseguiam pelo menos ir se capacitando dentro da velocidade requerida por todo esse desenvolvimento das indústrias, das empresas em geral. Tudo vai mudando muito rápido. É, e a falta desse conhecimento, né, muitas vezes faz com que as pessoas não saibam como agir de forma preventiva. Um exemplo muito esdrúxulo, mas enfim, agora você vê com a pandemia, né? Foi uma situação totalmente inesperada, apesar de que epidemias e pandemias existem já ao longo da história, mas enfim, não estávamos preparados para isso. O que fez com que muitas vezes até tratamentos, formas de prevenção foram sendo assim chutadas, né? Tipo, é, foi tudo muito testando ali na hora para ver o que funcionaria. O modelo da saúde ocupacional, apesar de enfocar a questão do coletivo de trabalhadores, continua a abordá-los como objeto. É o que eu vinha falando para vocês, que o trabalhador não era muito ouvido. É sempre um especialista de fora que vinha, entrava, observava os ambientes, fazia alguns exames nos trabalhadores e iam embora, né? Então a crítica é essa, de os trabalhadores não serem ouvidos, não serem vistos como pessoas mesmo, como seres humanos, enfim. A manutenção da saúde ocupacional no âmbito do trabalho em detrimento do setor saúde. Então, esses críticos, eles defendem que a saúde é algo muito mais amplo. A saúde ocupacional é algo muito pequenininho. Trata-se da realização de alguns exames, de seleção de pessoal, até de discriminação, como eu já disse com vocês, de tentar sanear alguns ambientes de trabalho, mas a saúde em si, esse processo saúde-doença, como a gente tem visto, ele é determinado por muitos fatores, né? Então a saúde, ela não é algo tão simples, ela é um universo muito mais complexo. Por isso que a saúde ocupacional sozinha não responde, não consegue dar conta de todas as necessidades da saúde, certo? Vamos pensar, pessoal, que a saúde pública, como nós conhecemos, o SUS, ele só foi criado em 1988, com a nossa Constituição Federal em vigor atualmente. Então, antes disso, eram poucas as ações voltadas para a saúde pública. Então, a dependência acabava ficando muito grande sobre a saúde ocupacional ofertada nas empresas, né, aos empregados. Bom, os movimentos sociais, ou seja, grupos de trabalhadores reivindicando seus direitos, né? Isso foi muito forte na década de 60. Eles pleiteando melhores condições de trabalho, de salário, né? Maiores direitos. E todo esse processo foi trazendo, sim, um destaque, né? De que esses trabalhadores precisavam ser ouvidos. Claro que salário é muito importante, mas não é só salário. Condições dignas de trabalho, né? Os trabalhadores terem o direito de participar de alguma forma, né, desses processos decisórios que envolvem saúde e segurança no trabalho. Isso é muito importante e foi nesse período, né, na década de 60, que isso ficou mais forte. Começou nos países mais desenvolvidos e foi se dissipando aí mundo afora, ok? Bom, como resposta a todo esse movimento social dos trabalhadores, foram começando a ter novas políticas sociais. E foi começando a entrar nas leis
alguns direitos a mais para os trabalhadores. Vamos pensar, isso aconteceu no final da década de 60, quando na década de 70, a gente já tem a alteração da CLT aqui no Brasil, trazendo o capítulo sobre a medicina e a segurança no trabalho. Não foi à toa, foi influência de todo esse movimento internacional, né, que foi culminando em recomendações da OIT para os países, e o Brasil, devido a essa pressão externa, né, sim, começou a alterar suas leis para trazer mais direitos aos trabalhadores. E o que os trabalhadores mais reivindicavam no que se refere à saúde e segurança do trabalho? O direito à informação, saber com o que ele está trabalhando, que substâncias químicas são essas, que riscos que essa máquina, esses produtos trazem à sua saúde, certo? Os resultados dos exames que ele faz, que ele se submete. Vocês acham que está lá na NR7 dizendo que o trabalhador tem o direito de saber de receber uma cópia dos resultados dos seus exames? Vocês acham que é à toa? É porque antes, muitas vezes, não se comunicava para o trabalhador qual era o resultado do exame dele, não. Isso talvez só se fosse realmente de interesse. Então, cada direito, muitas vezes, que está na lei, tem muito sofrimento antes disso, né? Que ocorreu, e muita luta para que aquela alteração ocorresse, para que aquele direito fosse garantido ali, naquela norma legal. Um outro direito também foi o direito à recusa ao trabalho em condições de risco grave para a saúde ou vida. Então, se o trabalhador está numa situação que ele vê que se ele permanecer ali fazendo aquela tarefa daquele jeito, ele pode morrer, né? Ele tem o direito a se recusar a continuar, né? Chamado direito de recusa. E também o direito à consulta prévia aos trabalhadores pelos empregadores antes de mudanças de tecnologia, métodos, processos e formas de organização do trabalho. Ou seja, vai alterar algo no trabalho, pelo menos consultar. Consulta prévia significa assim, olha pessoal, o que vocês acham? Olha, a empresa vai fazer isso. Não significa que a empresa tem que obedecer o que o empregado vai opinar, mas pelo menos que ele tem o direito de saber que vai ter alguma mudança, né? E que essas mudanças podem alterar os riscos existentes ali. Ele já se precaver, vamos dizer assim, é uma forma de respeito, né? Bom, algo que aconteceu na década de 70 foi um período de muitas mudanças. O que foi se percebendo? A indústria começou a diminuir mais e começou a aumentar muito o setor de serviços, certo? Então, o que acontece? Você vai percebendo uma mudança, uma terceirização nos serviços, né? Ou seja, passou para o setor terciário, porque qual que é o setor primário? É o da agricultura, né? Especialmente. Aí vem o setor secundário, que é indústria, e o terciário, que é o setor de serviços. Então, lá para a década de 70, começou a haver uma grande importância no setor de serviços, no setor terciário, o que foi mudando o perfil de trabalho, mudando inclusive os riscos a que estamos expostos. A gente começa a perceber uma diminuição nos riscos físicos, químicos e biológicos e um aumento nos riscos ergonômicos. Se a gente for fazer um histórico aí da ergonomia nesse tempo, claro que também pós Segunda Guerra Mundial até a década de 70, foi se falando muito sobre os riscos ergonômicos, principalmente os transtornos mentais, né? Então a gente vai ver a gente chama de perfil de morbidade, né? O perfil de doenças que atinge a população vai mudando, essa população trabalhadora. Inclusive ficou muito claro para mim nas fotos que vocês mostraram sobre que eu pedi, né? Uma foto que representasse a disciplina. Praticamente todos vocês mostraram fotos que evidenciavam doenças causadas por riscos ergonômicos. Isso mostra que
é muita realidade de vocês. É a realidade de hoje, né? O município de Conceição do Araguaia, o que é mais forte dentro do perímetro urbano ali? É o setor de serviços, né? Então, os riscos maiores são os ergonômicos e os de acidentes. Os físicos, químicos e biológicos, eles vão passando a ter uma força menor. E é onde o médico do trabalho, o SESMIT, o PCMSO mais atua. Então, a gente vai vendo uma tendência da diminuição da importância da medicina do trabalho e saúde ocupacional. Porque, basicamente, ela só foca em risco físico, químico e biológico. Vocês acham por que a insalubridade, que está lá na NR15, ela só é paga para quem está exposto a risco físico, químico e biológico? E isso é produto lá de quando a medicina do trabalho foi criada e a saúde ocupacional foram criadas, focadas nas indústrias, em risco físico, químico e biológico. Risco ergonômico não se concebia, apesar de que os trabalhadores estavam expostos. Mas, como não era um agente que estava no ambiente, estava relacionado ao processo de trabalho, à organização do trabalho, era algo que não era visto. Só era visto, analisado, gerenciado o risco físico, químico e biológico, né? Então, os países em desenvolvimento, que antigamente se chamava de terceiro mundo, hoje se chama países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, começaram a se industrializar, como foi o caso do Brasil. E todas essas indústrias mais poluentes e com maiores riscos começaram a sair dos países ricos e vir para os países pobres, porque os países ricos só queriam os serviços limpinhos, né? Os serviços que pagavam mais e que traziam menos risco e menos poluição. Então, aqui no Brasil, com essas indústrias e uma certa pressão internacional, o Brasil, com imenso número de acidentes de trabalho e mortes, teve que mudar a sua legislação, né, para inserir alguma proteção aos trabalhadores. Foi daí que veio o capítulo 5 da CLT e suas respectivas NRs, tá? Era também eu já falei isso com vocês, vou destacar aqui, começou-se a falar uma tendência de tentar diminuir esse monopólio do médico, porque via-se que tratar doença não é só remédio. Muitas vezes você tem que sanear o meio, você tem que melhorar as condições de vida daquelas pessoas, fazer promoção à saúde, né? E isso, o médico, ele é um ator muito importante, mas ele é um dos atores. Então, também nesse período, década de 60, 70, vários autores, né, começaram, não sei se começaram, mas foi muito forte esse discurso dessa desmedicalização, tentar tirar a onipotência do médico e falar também de outros fatores associados à saúde. A gente já conversou sobre os determinantes sociais de saúde, né? Então, começaram a falar assim, olha, não é só médico, não é só dar remédio, existem fatores que fazem com que a pessoa adoeça. Não adianta ela tomar remédio e voltar para o mesmo lugar que está adoecendo ela, para casa lá sem proteção, no meio do esgoto ou num ambiente violento, sem educação, analfabeto, não consegue nem ler a bula de um remédio. Então, são muitos fatores que estão associados à saúde. Os fatores sociais, né, que vocês já viram, enfim, tem aqui na aula 2. Na aula 1. Na parte 1 da aula 2. Nós vimos ao vivo em sala. Então, pessoal, existiu esse processo, né, de falar assim, olha, não é só médico, não. Vamos olhar aqui também qual é a forma de transporte dessa pessoa, como é que ela se desloca, onde mora, qual é o acesso dela à educação, saúde, saneamento básico, né? Então,
começou-se a tirar um pouco aquela visão bitolada de saúde como só médico dando remédio e pensar em prevenção, né, em promover saúde, hábitos de vida saudáveis. Bom, e aí nesse movimento todo, né, como eu disse para vocês, as leis começaram a, a tentar mudar, tentar trazer mais a diversificar mais essa relação da saúde do trabalhador. Já se fala em saúde do trabalhador, não apenas medicina do trabalho ou saúde ocupacional, tá? Uma coisa muito importante também é que os trabalhadores não confiavam nessa ética desses médicos do trabalho. Afinal, eles eram empregados da empresa, né? Eram funcionários da empresa, então, os médicos, né? Então, imaginava assim, ele vai fazer o que o patrão mandar. Uma outra coisa importante também é o mito dos limites de tolerância. As leis começam a trazer limites de tolerância para poluentes. Tal poluente não pode exceder X partículas por milhão no ar, por exemplo, né? Como vocês estão estudando, ou já estudaram, enfim, em Higiene do Trabalho 2, né? Que são os limites de tolerância, por exemplo, para substâncias químicas. Ouviram lá na Higiene do Trabalho 1, limite de tolerância para ruído, para calor, lembram? Então, assim, tinha uma aura de santidade, de perfeição nesses limites de tolerância. Tipo assim, se tá abaixo do limite de tolerância, então pronto, tá todo mundo salvo, tá todo mundo protegido. Só se passar do limite de tolerância. E começaram a questionar esses limites de tolerância. Com que comprovação se fala que até tal valor é seguro, acima de tal valor já não é seguro? Quais os parâmetros para isso? Até hoje, pessoal, não é totalmente confiável. E a gente vê que países têm limites de tolerância diferentes. Isso significa que as pessoas têm mais resistência aos poluentes, aos contaminantes? Não. É porque tem país que tem mais dinheiro, que dá conta de manter padrões mais rígidos, e tem país que não dá conta, que tem medo das indústrias irem embora e que acabam colocando limites de tolerância mais light para as empresas conseguirem obedecer, vamos dizer assim. Então, esses limites de tolerância, eles passam a ser, de certa forma, desmoralizados, porque não são tão confiáveis assim. São um parâmetro. E claro que de lá para cá os limites de tolerância já melhoraram bastante, tá? Naquele tempo eram limites muito maiores, que hoje são inconcebíveis, vamos dizer assim, né? Ou seja, pessoal, só recapitulando, limite de tolerância não é garantia de que você está seguro. O limite de tolerância ele é baseado no conhecimento que se tem naquele momento. Pode ser que daqui a um tempo se descubra que mesmo naquela concentração ali no ambiente, pessoas podem adoecer e morrer. Então, assim, o conhecimento vai se adquirindo com o tempo, né? Então, não é garantia de que você está seguro por estar num local que apresenta ali concentrações de contaminantes abaixo do limite de tolerância, tá? Vamos passar aqui. Eu falei sobre o deslocamento do perfil de morbidade, né? Então, com a economia ficando mais terceirizada, ou seja, o setor de serviços se tornando mais importante, né? Vai havendo essa mudança no perfil das doenças das pessoas. Doenças causadas por riscos ergonômicos se tornam muito mais comuns, como eu já disse para vocês. Então, aquelas doenças profissionais clássicas causadas por químicos, por radiações, elas vão ficando mais raras, até tendendo a desaparecer em alguns locais, né? Enfim, em alguns países mais desenvolvidos e tudo mais. E aí a preocupação começa a ser para outras doenças relacionadas ao trabalho,
que são quais, por exemplo? Passam a ser valorizadas as doenças cardiovasculares, os distúrbios mentais, o estresse, o câncer, entre outras. Ou seja, em vez da gente agora pensar, ai, vamos sanear esse meio, vamos tirar riscos físicos, químicos e biológicos desses ambientes, agora o foco já passa a ser a promoção da saúde. As pessoas terem hábitos de vida mais saudável, terem menos fontes de estresse, cuidar mais da parte mental da sua cabeça, né? Alimentação, consumo de sal, de bebida alcoólica, praticar atividade física, fazer ginástica laboral, né? Enfim, tudo muito bonito. Então, não quer dizer que não sejam importantes as doenças causadas por riscos físicos, químicos e biológicos. Só que começam a diminuir nesses países desenvolvidos, porque eles estão mandando as indústrias para os países mais pobres. Se a gente for ver aqui no Brasil, a gente ainda tem muita doença causada por risco físico, químico e biológico, sim. Mas se você analisa lugares mais desenvolvidos e outros menos, você já vai vendo essa mudança. Lugares mais pobres, mais precários, a gente ainda vê. É igual fazendo também uma analogia com aquelas doenças de tipo diarreia. A gente pensa assim, criança não morre de diarreia. Aqui não é possível. Na África, sim, a criança morre pra caramba de diarreia, mas aqui não. Isso significa o quê? Que o país, aquele lugar, já chegou num nível de desenvolvimento, né, que conseguiu eliminar essas doenças oportunistas. Eu dei um exemplo de aqui no Brasil não se morrer de diarreia, mas provavelmente tem criança que morre ainda desse tipo de doença, né? Doenças que são facilmente evitáveis com saneamento básico. Como é que a gente vai evitar essas doenças se pelo menos 50% da nossa população não tem nem coleta de esgoto? Imagina tratamento. Então é óbvio que a gente não consegue eliminar todas as doenças infecto-contagiosas assim, né? Mas enfim, mesmo nós tendo muitas doenças ainda relacionadas a riscos físicos, químicos e biológicos, a gente vê que a proporção muito maior é de doenças causadas por riscos ergonômicos, que são os distúrbios osteomusculares e os transtornos mentais. Vocês mesmos evidenciaram isso nas imagens que vocês mandaram para mim. Então, meu povo, falemos aqui daquela galera que não é regida pela CLT, que não tem vínculo empregatício pela CLT, mas trabalham, adoecem, se acidentam, morrem, né? Pode sofrer um acidente aí no trânsito, ser atropelado, pode sofrer uma violência, pode ficar pegando sol na cara o tempo todo e desenvolver um câncer de pele, né? Então, nós temos toda essa população que não tem ali, eles não têm um patrão, né? De quem o poder público pode ir lá e exigir, fazer fiscalização. Não, essas pessoas elas estão lutando para sobreviver, cada um trabalhando por sua conta e risco, né? E aí o poder público tem que promover ações para tentar ajudar o mínimo que seja essas pessoas, seja com orientação, seja dando algum tipo de proteção, como por exemplo, dar um protetor solar para quem trabalha exposto ao sol, né? Faz exigências de melhores condições, por exemplo, quem anda de bicicleta, né, que tenha ciclovias para andarem, enfim, pequenos produtores, já vi órgão público doando equipamento de proteção individual para esses pequenos agricultores usarem na hora de manusear agrotóxico, fazer curso para esses pequenos produtores aprenderem a usar o agrotóxico de forma segura. Então, tentar organizar essas pessoas em cooperativas, porque quando eles se juntam em uma cooperativa, eles têm mais força até para se capacitarem, para arrecadar dinheiro, doação, né? E irem se profissionalizando mais. Quanto mais conhecimento você tem, mais noção
você vai ter da realidade, né? Inclusive de conseguir trabalhar de uma forma mais segura, ok? Então é dentro, pessoal, de todo esse universo que entra a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela, no geral hoje, né, é uma ramificação dentro da saúde pública que foca ali em entender o processo de saúde e doença dos grupos de trabalhadores, ok? Sejam eles empregados, informais, que for. Se a pessoa trabalha, ela nesse processo de trabalho dela, ela está exposta a riscos. Então, como a saúde pública no Brasil é para todos, mas entre aspas, então todos os trabalhadores, eles são olhados pela saúde do trabalhador, sejam os privados, os públicos, os informais, tá? E assim, a saúde do trabalhador ela vem muito arraigada desse discurso de direitos, de lutas sociais, de sindicato. Faz parte da história deles. Ela surgiu assim nesses movimentos sociais de luta por direitos. Então muitas vezes vem recheado ali de discurso socialista, marxista, mas a gente tem que entender que é o contexto em que eles surgiram. Esse contexto de luta de classes contra o capitalismo e tudo mais, né? Mas assim, trouxeram um benefício que foi nessas lutas, desses movimentos, vamos dizer assim, né? Não é luta corporal, mas de inserir alguns direitos sim necessários aos trabalhadores, tá? Então, a saúde pública, o SUS, ele pegou para si essa necessidade de olhar a população em geral. Porque pensa, quando você vai num postinho, todo mundo tem direito de ir no postinho, né? Fazer atenção primária e tal. Às vezes a pessoa está indo lá no postinho buscando uma consulta porque ele está com alguma doença que ele adquiriu no trabalho dele. Então, o SUS, por ser uma porta de entrada para toda a população, principalmente para a mais desfavorecida, porque os que têm mais dinheiro, eles têm um plano de saúde ou têm condições de pagar um médico particular, né? Mas o SUS recebe muita gente da classe trabalhadora, vamos dizer assim, da classe baixa, até classe média, né? Então, perceberam que muita gente chega dos hospitais também já acidentados, com acidentes graves que aconteceram dentro de empresas, ou então aconteceu enquanto o trabalhador informal realizava o seu trabalho, né? Então, como o custo com tratamento é muito alto, sempre se percebe o que, gente? Vamos então investir em prevenção. Vamos exigir mais das empresas que elas cuidem dos seus empregados e aqueles que são informais, nós vamos fazer campanhas de conscientização, enfim, né, de mudança de legislação para tentar evitar, pelo menos diminuir esses adoecimentos e acidentes de trabalho, porque o número é muito alto no Brasil, certo? E aí, assim, até dentro do os próprios sindicatos começaram a mudar um pouco, não são todos, tá? Mas vários já começaram a defender não só salário para o trabalhador, mas condições dignas de trabalho, para que ele não adoeça, não fique louco, né? Enfim, não se acidente, não morra. Então, vários sindicatos já foram capacitados, eles recebem capacitação para entender sobre os riscos ambientais, aqueles 5 grupos de risco: físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente, entendem de legislação da área de saúde e segurança no trabalho, para eles poderem também exigir, né? Isso nas empresas onde tem empregado com vínculo seletista, né? Os sindicatos, eles têm sido capacitados para atuar. Tem muito sindicato ainda interesseiro, tal, que enfim, só quer dinheiro de contribuinte, mas tem muitos que já foram capacitados e que ajudam, sim, os trabalhadores em relação a isso, tá? E o próprio Estado, né? Eu digo Estado assim, o poder público,
Ministério da Saúde tem a área de saúde do trabalhador, a Secretaria Estadual de Saúde tem a área de saúde do trabalhador, que faz vigilância em saúde do trabalhador. Alguns municípios, pelo menos os maiores, têm a área de saúde do trabalhador. Existem os SERESTs, que eu falei com vocês na primeira aula, que nós possivelmente visitaremos, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ligado à Secretaria de Saúde do município e do estado, tá? Então, existe uma rede na saúde pública voltada para a saúde dos trabalhadores. E aí é para todos os trabalhadores, não é só para os privados, para os seletistas, não. Então, essa é a principal diferença. A medicina do trabalho, a saúde ocupacional, ela é muito voltada para empresas, lugares onde tem empregado seletista, regido pela CLT. A saúde do trabalhador é um campo dentro da saúde pública que está preocupada com o adoecimento de todos os trabalhadores. Seja empregado seletista, seja desempregado que está fazendo bico, o Uber, o ambulante, aquele MEI, né, microempreendedor individual, que não tem nem funcionário, aquele que só sai com as balinhas para vender na rua, que fica vendendo refrigerante na frente de festa, servidor público, todo mundo, tá? A saúde pública abarca todo mundo. Então, essa é a principal diferença, tá, pessoal? E houve conferências de saúde do trabalhador ao longo da década de 80, o que fez com que a Constituição Federal, que foi publicada em 88, reconhecesse o setor, né, de saúde do trabalhador. Na Constituição Federal, lá diz sobre a vigilância em saúde do trabalhador, que cabe ao SUS realizar vigilância em saúde do trabalhador. Eu não estou falando daquela fiscalização do Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho vai fazer fiscalização dentro das empresas regidas pela CLT, vai fiscalizar as NRs. O SUS faz vigilância em saúde do trabalhador em qualquer ambiente de trabalho, seja público, privado, informal, onde for, porque o SUS é universal. A saúde pública é universal. É diferente do Ministério do Trabalho, que ele basicamente fiscaliza as relações de emprego regidas pela CLT, tá? Então, aqui no artigo 200, né, da Constituição, diz que ao SUS compete, além de outras atribuições, está aqui no inciso 2, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, o SEREST atua nisso aqui também, fazendo vigilância em saúde do trabalhador. Faz inspeção também. Pode ir em canteiro de obra, qualquer lugar, né? Tem respaldo legal para isso. Não é uma fiscalização do Ministério do Trabalho. É uma inspeção de vigilância em saúde do trabalhador. Então, vocês precisam saber que isso existe. Porque você pode estar trabalhando numa empresa, como técnico de segurança do trabalho ou em outra função, e vocês receberem uma inspeção da vigilância em saúde do trabalhador, do SEREST. E aí, pessoal, mas como assim? É o Ministério do Trabalho? Não. É uma ação de vigilância e saúde do trabalhador que compete ao SUS. Onde tem algum trabalhador, ali o SUS pode entrar para fazer vigilância em saúde do trabalhador, tá? Claro que tem outros detalhes que eu não vou estar passando para vocês agora. A lei de criação do SUS, chama Lei Orgânica da Saúde, também traz as competências, as atribuições da saúde do trabalhador, né? Então, em todo esse universo, a saúde do trabalhador vai buscar compreender esse processo de adoecimento, como é que os trabalhadores naquele lugar, naquele período de tempo, adoecem e morrem, e ali eles buscam soluções, apresentam recomendações, mandam isso para o Ministério Público, porque eles não têm aquele poder de autuar, multar,
não é como o Ministério do Trabalho. É algo maior. É entender o que adoece aquela população de trabalhadores e buscar essas mudanças, tá? É muito interessante. Eu só queria mesmo que vocês, a priori, soubessem que eles existem, que existe essa área, né, dentro da saúde pública, e que vocês, como técnicos de segurança do trabalho, precisam ter esse diálogo com o setor saúde. Existe o setor trabalho, né, do Ministério do Trabalho, e existe o setor saúde. Possivelmente vocês vão ver mais a cara do povo da saúde do que do povo do Ministério do Trabalho, que principalmente se continuar num lugar pequeno, como Conceição do Araguaia, que eles nunca aparecem, né? Já a saúde está em todo município. Em todo município tem uma secretaria de saúde, né? Tem uma vigilância sanitária que pode fazer vigilância e saúde do trabalhador. Em várias regiões tem Sereste. Então, por isso que é necessário vocês saberem que eles existem e o que eles fazem, que não é a mesma coisa que o Ministério do Trabalho. Beleza? Bom, aqui tem algumas referências que eu usei para todo esse tema serviços de medicina do trabalho. Apesar do tema se chamar desse assunto se chamar serviços de medicina do trabalho, nós falamos sobre o serviço de medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. Não tem como a gente falar só de um, tem que falar desses três, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui e vamos nos falando.